Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É com grande prazer que estamos aqui atendendo ao convite da nossa querida irmã Marli, do Servir Ponto de Luz. E nessa oportunidade nós vamos falar um pouquinho sobre as lições de Santo Agostinho. E como eu disse para ela, foi uma coincidência muito interessante, porque eu estudei numa escola dos padres agostinianos, dos frades agostinianos. E eu passei a admirar esse santo a partir de uma palestra que um dos frades fez contando a história de Santo Agostinho. E ele dizia pra gente uma coisa muito interessante, né? Que Santo Agostinho, ele foi homem antes de ser um sacerdote, antes de ser um bispo e muito antes de se tornar um santo. Muito interessante a história de vida dele. E posteriormente, quando nós vamos estudando a doutrina espírita, a gente vai vendo com muito mais profundidade dessa figura inonimável, né, que é Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho é considerado o maior dos padres da Igreja Católica. Era um homem de grande paixão, de uma fé vigorosa, de uma fé muito firme. É aquilo que nós vamos aprender na doutrina espírita, uma fé raciocinada. Ele tinha uma grande inteligência, por isso ele questionava muito, e por isso ele questionou muito antes de se tornar um ferrenho defensor da Igreja Católica, né? Ele também, como sacerdote, ele foi incansável para atender as solicitações mais diversas que o povo fazia na sua época. E ele deixou uma marca profunda na vida cultural do Ocidente e, por que não dizer, né, de todo o mundo. É uma figura muito interessante que a gente começa lembrando que o nome dele, Aurélio Agostinho de Hipona, e foi conhecido mundialmente, né, universalmente, podemos dizer, como Santo Agostinho. Ele, além de teólogo, um grande filósofo, e ele trabalhou muitíssimo nos primeiros séculos do cristianismo. As suas obras foram de grande influência no desenvolvimento do cristianismo e da filosofia ocidental. Ele foi bispo de Hipona. Hipona é uma cidade da província romana na África. Ele nasceu no dia 13 de novembro de 354, em Tagaste. Faleceu na Argélia no dia 28 de agosto de 430. Portanto, ele viveu 46 mais 30, 76 anos de vida. E uma vida bastante ativa, bastante fértil nos projetos e nos programas que ele fez. Existem dois filmes que falam um pouco da vida de Santo Agostinho, né? Um filme é bastante antigo, é 10 minutos mais velho. E o outro filme é O Cello, C-E-L-L-O, Cello. Muito interessante esse filme porque fala um pouco da vida de Santo Agostinho. Santo Agostinho teve uma grande influência nos filósofos antigos, né? A começar por Platão, Aristóteles, Sócrates e a sua mãe, a Mônica de Hipona. E também ele foi ele se torna um dos padres, dos chamados grandes padres da Igreja Católica, né? Então nós temos uma série dos chamados padres gregos, porque escreviam em grego, né? Por exemplo, Santo Atanásio, São Basílio, São Gregório de Nissa, São Gregório de Nazianzo e São João Crisóstomo. E dos padres latinos, nós estamos encontrando Santo Hilário, Santo Ambrósio, São Jerônimo, São Leão Magno, e ele próprio, Santo Agostinho, foi um desses grandes escritores em latim para os católicos da sua época. Ao que consta, ele foi pai de um menino
porque ele teve um relacionamento, mais ou menos aos 27 anos de idade, só que a criança morreu, chamava-se Adeodato. A sua mãe, como já dissemos, né, é Mônica de Hipona, e o seu pai, Patrícios Aurelius. O pai dele, era um pagão, e ele foi pagão até praticamente na véspera da morte, né? Pagão, meus irmãos, para quem não se lembra mais, é aquele que não é batizado, né? Então, a partir do momento em que o indivíduo se batiza, deixa de ser um pagão. Ele era de uma família de classe média. Só que naquela época os estudos eram muito caros. Somente aquelas famílias bem aquinhoadas tinham condições de fazer o pagamento. E ele teve a presença de uma criatura chamada Romaniano. Esse homem percebeu a sua grande inteligência, percebeu a sua fluência e pagou para ele um curso de retórica, né? Para ele aprender a falar. E ele aproveitou bem, porque é um dos grandes escritores e também um grande divulgador do catolicismo. E ele fez esse curso lá em Cartago. A Mônica, a Santa Mônica, olha que intimidade nós estamos com ela, né? Santa Mônica, ela desde sempre foi uma cristã muito fervorosa, ao contrário do seu pai. E o jovem Agostinho, ele era um espírito assim muito vivo, de natureza emotiva, muita sensibilidade, mas era um aluno disciplinado. E talvez até pelos conhecimentos que ele já havia adquirido em outras encarnações, né? Ele era muito seguro nas suas qualidades. Mas interessante é que quando ele escreve um livro chamado Confissões, ele fala da vida dele. Confissões é uma espécie assim de um diário ou de uma biografia dele, dos trabalhos que ele fez e tal. E ele escreveu o seguinte: vim para Cartago e logo fui cercado pelo ruidoso fervilhar de amores ilícitos. Ele teve essa convivência com as pessoas, os jovens da sua época, e como eu disse, né, ele não tinha dinheiro suficiente para pagar os seus estudos. Então ele começou a conviver com aqueles jovens que tinham condições financeiras, né? A outra questão é que não agradava a ele o cristianismo. Vamos lembrar aqui que nessa época o cristianismo estava começando, né? Estava ainda naquela fase mais complicada, mais difícil e tal. Mas mesmo assim ele começou a ler Bíblia. Só que ele utilizava as traduções que eram mal feitas e tal, e com isso causou nele um grande desânimo. Ele vai ter a oportunidade de conviver um pouco com São Jerônimo. São Jerônimo nasceu em 347 e morreu em 420, quer dizer, um pouco antes da sua morte. E São Jerônimo fez uma tradução da Bíblia, e é essa Bíblia que ele vai estudar com muito mais profundidade. Desculpa, meu irmão. Mas ele teve a oportunidade de, mais ou menos em 374, ele começou a seguir uma seita chamada dos Maniqueus. Os Maniqueus tinham uma questão que a questão moral não era muito exigente. Consequentemente, o fato de não ter muita exigência, eles achavam que nós não somos não somos nós os que pecamos, mas alguma coisa dentro de nós, dentro da nossa natureza, é que peca. Daí havia uma justificativa para não assumir as suas próprias culpas. E Santo Agostinho, durante um bom tempo, analisou e pensou dessa forma, né? Apesar dos prantos da mãe dele, do choro, dos lamentos e tudo mais, nós vamos ver que até mais ou menos 28 anos de idade,
ele estava nessa seita aí dos maniqueus. Mas aos 28 anos de idade é que ele tem a sua vida transformada. Então a procura que ele tinha lá naqueles textos bíblicos, né? E graças a São Jerônimo, ele começou a trabalhar um pouco mais profundamente nessas questões e conseguiu fazer isso. Meus irmãos, teria muita coisa para falar da vida dele lá. Mas, tanto assim que eu acabei mudando várias vezes esse contexto dessa palestra e resolvi, como o nosso tempo é muito curto, vamos falar do Santo Agostinho Espírito, aquele que foi um dos grandes colaboradores de Kardec, fez parte daquela equipe maravilhosa, que nós vamos recitar aqui os nomes de alguns deles, conforme está lá no Livro dos Espíritos. Tem uma parte do Livro dos Espíritos, meus irmãos, que pouquíssimas pessoas leem. Eu costumo dizer que o Livro dos Espíritos é para ser lido de capa até a sua contracapa. Ou seja, todo aquele conjunto que tem ali, tudo ali tem informações maravilhosas, tem coisas espetaculares. Então nós precisamos trabalhar muito todas essas questões para a gente poder aprender ao máximo. E é o Livro dos Espíritos, pelo fato de ser o primeiro livro, é que nós vamos encontrar todo um conjunto de informações que vai nos fazer entender o restante da doutrina espírita. Temos nesse livro uma parte chamada Prolegômenos. Prolegômenos. Peguem lá depois, nós não vamos atentar para o que significa prolegômenos. Vamos pegar o conteúdo dele. Então eu copiei para a gente poder fazer uma leitura breve aqui de alguns desses pontos do prolegômeno. Diz assim: fenômenos alheios às leis da ciência humana se dão por toda parte, revelando na causa que os produz a ação de uma vontade livre e inteligente. A razão disso, de um efeito inteligente, há de ter uma causa, uma força inteligente, e os fatos hão provado que essa força é capaz de entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. Interrogada acerca da sua natureza, essa força declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais, que se despojaram do invólucro corporal do homem. Assim é que foi revelada a doutrina dos espíritos. Então esse preâmbulo aqui já nos dá uma informação maravilhosa de como é que se produziu todo o conjunto da doutrina espírita. E aí vem os espíritos falando: as comunicações entre o mundo espírita e o mundo corporal estão na ordem natural das coisas, eles não constituem fato sobrenatural, tanto que de tais comunicações se acham vestígio entre todos os povos e de todas as épocas. Hoje se generalizam e tornaram patentes a todos. Os espíritos anunciaram que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal, e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes da sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era de regeneração da humanidade. Então vejam, meus irmãos, que nesse momento aqui nós já estamos encontrando uma observação muito importante quando se fala dessa regeneração da humanidade. Então, esse período que nós estamos atravessando agora de transição, que vai nos levar a um mundo de regeneração, não começou agora, como muitas pessoas têm dito, como muitas pessoas têm falado, mas já começou há tempos. Então, desde a época que os espíritos começaram, eles começaram também no programa de regeneração da humanidade. A própria doutrina espírita, meus irmãos, é um conjunto de filosofia, de ciência e de processo moral para que nós possamos atingir com mais facilidade, com mais profundidade, essas questões da regeneração. Todos nós, de uma certa maneira, estamos envolvidos nesse programa da regeneração. Então nós já perdemos muitas encarnações. Deus nos dá sempre novas oportunidades. Deus está sempre nos oferecendo formas da gente conseguir avançar e tal.
Nós que, lamentavelmente, perdemos muito tempo, perdemos muitas oportunidades, mas Deus haverá de nos dar condições para a gente poder vencer esse tempo que nos resta ainda, né? Eu falo por mim, porque já passei dos 70 há algum tempo, então a gente tem talvez mais alguns anos de vida nessa encarnação e que nós possamos aproveitá-lo da melhor maneira possível para alcançarmos esses degraus que nos faltam, para termos a oportunidade de continuar nessa terra que será uma terra regenerada. Lembramos, a terra regenerada não será ainda nesse momento que nós nos encontramos. Por hora, nós estamos passando por um processo de transição, mas chegaremos lá. Continuando, atentem bem para o que os Espíritos nos falam. Este livro, o Livro dos Espíritos, é repositório dos seus ensinos, dos ensinos dos Espíritos, né? Foi escrito por ordem e mediante ditado dos Espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, isenta de preconceitos do espírito de sistema. Porque o que nós estamos vendo em outras religiões, na época de Kardec? As outras religiões, elas tinham seus preconceitos, elas tinham um espírito de sistema. Então, somente determinadas condições, situações e tal que podia fazer parte. A doutrina espírita não, uma doutrina aberta, uma doutrina livre, uma doutrina que se baseia na questão da liberdade de consciência, se baseia no processo de aprendizado e desenvolvimento de cada um de nós. Então, nós estamos aqui a fim de nós desenvolvermos, de continuarmos os nossos progressos, né? Diz assim ainda, nada contém que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Nada contém que não seja a expressão do pensamento dos espíritos superiores e que não tenha sido por eles examinada. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constitui obra daquele que recebeu a missão de publicar. Quem recebeu a missão de publicar? O nosso querido professor Leon Denisard Rivaio. Esse grande educador, que vai se tornar depois mais conhecido mundialmente como Allan Kardec, ele teve essa missão, ele recebeu e ele cumpriu fielmente com o curso da sua própria vida, porque os espíritos disseram para ele que ele teria um certo tempo de vida, mas se ele se dedicasse como ele estava se dedicando, esse tempo poderia ser encurtado. E ele assumiu esse compromisso, assumiu essa vontade, essa determinação de fazer e levar adiante. Continua os espíritos no prolegômeno, né? Em um número dos espíritos que concorreram para a execução dessa obra, muitos se contam que viveram em épocas diversas na terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Olha bem, aí está dizendo, esse conjunto de companheiros espirituais já elevados a uma condição de espíritos superiores, tiveram essa missão de trabalhar. Outros, pelos seus nomes, não pertencem a nenhuma personagem cuja lembrança a história guarde, mas cuja elevação é atestada pela pureza de seus ensinamentos e pela união em que se acham com os que usam de nomes venerados. Então, há um número enorme de espíritos, né? Nós aqui não vamos nos ater a eles, porque nós estamos hoje trabalhando o nosso querido Santo Agostinho. Eis em que termos nos deram por escrito, por muitos médiuns, a missão de escrever esse livro. Ocupa-te, cheio de zelo e perseverança, do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases de um novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens num mesmo sentimento de amor e caridade. Em outro momento, lá no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar, meus irmãos, o seguinte: não há que se temer que o Espiritismo há de falhar, que não vai vencer,
E os espíritos disseram que o espiritismo marcará uma nova era na história da humanidade. Então fiquemos tranquilos, fiquemos tranquilos, porque nós estamos no caminho certo, nós estamos no caminho do desenvolvimento, para que a gente possa vencer todas essas dificuldades das nossas vidas e, consequentemente, vencer também aquele homem velho que habita dentro de nós. Diz ainda, mas antes de o divulgares, revelo-emos juntos a fim de verificarmos todas as minúcias. Kardec recebeu isso. Antes de fazer a divulgação do livro dos Espíritos, os Espíritos analisaram, reanalisaram, pesquisaram e tal, encontraram erros, encontraram determinados problemas lá e fez com que Kardec corrigisse. Estaremos contigo sempre que pedires, para te ajudarmos nos teus trabalhos, porquanto essa é apenas uma parte da missão que está confiada e que já um de nós te revelou. Então, essa é a missão de Allan Kardec, né? Então, essa parte do Prolegômenos é assinada por exemplo, São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg e uma série de outros espíritos. O mais interessante aqui para nós, no momento, hoje, é Santo Agostinho. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que eu queria chamar a atenção para a gente poder pegar uns pequenos trechos. É a pergunta 495 do livro dos Espíritos, cuja resposta foi dada por São Luís e por Santo Agostinho. Os dois juntaram os seus saberes para poder nos dar essa informação. Poderá dar-se que o Espírito Protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar esse rebelde aos seus conselhos? É aí que São Luís e Santo Agostinho vêm dar para a gente uma lição belíssima acerca do que é o anjo da guarda, né? Então, eles disseram o seguinte, que o anjo da guarda afasta-se quando vê que os seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Mas não o abandona completamente, sempre se faz ouvir. O protetor volta desde que este o chame. É uma doutrina essa dos anjos guardiões, que por seu encanto e doçura devera converter os mais incrédulos. Vamos lembrar aqui, meus irmãos, que Santo Agostinho, lá naquela época, né, 1400 anos antes do aparecimento da doutrina espírita, 1400? Não, 1400 anos antes da doutrina espírita, Santo Agostinho já trabalhava essa questão, e ele já falava dos anjos da guarda. Então, era um trabalho que a Igreja Católica, tanto assim que a Igreja Católica de todas as religiões cristãs, aquelas que se julgam cristãs, que fala do anjo da guarda. Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Os anjos da guarda se acham ao nosso lado por ordem de Deus. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão estáis separados desses amigos, a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Essa, meus irmãos, é uma das realidades, né, que a gente vai encontrando. Eu vou saltar aqui um pedaço, porque não vai dar para a gente ler tudo, né? Pensai no futuro, procurai adiantar-vos na vida presente, que nós estamos fazendo. Nós vamos ver que Santo Agostinho se preocupa com esse ponto lá na 919A. Olha só, procurai adiantar-vos na vida presente, assim fazendo, encurtareis as vossas provas e mais felizes tornareis as vossas existências. Vamos, homens, coragem, né? De uma vez por todas, lançai para todos os lados os preconceitos e ideias preconcebidas. Caminhai, tende guias, segui-os, que a meta não vos pode faltar, porquanto essa meta é o próprio Deus. Essa é uma observação muito interessante. Lembrando, meus irmãos, que cada anjo da guarda cuida do seu protegido.
Algumas vezes, até mesmo nós encontramos lá em André Luiz uma observação, né, que tem determinado anjo da guarda que está cuidando do seu protegido há 3.000 anos. 3.000 anos! Olha que interessante isso. Então ele conhece muito mais a gente do que nós mesmos, né? E não deve ter nenhum receio de fazer perguntas a ele, devemos ter sempre esse contato com ele. É interessante que normalmente nós pedimos aos santos, pedimos a Bezerra de Menezes, pedimos a esse espírito, aquele outro espírito, e esquecemos de pedir para o nosso anjo da guarda que está à nossa disposição o tempo todo, né? Depois nós temos uma outra pergunta muito interessante, que é a 919, que também vai ser respondida por Santo Agostinho, começando assim, ó: qual o meio prático mais eficaz que o homem tem de melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? E aí um sábio da vossa antiguidade disse: conhece-te a ti mesmo. Quem disse isso? Sócrates. O Sócrates, juntamente com os outros espíritos, é que vem a trabalhar a doutrina espírita. E Santo Agostinho dá-nos uma lição belíssima, na 919A, peguem lá, 919A. Né? Como é que nós podemos fazer? Conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, pergunta Kardec. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Aí Santo Agostinho vem dizer para a gente assim: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera um motivo para de mim se queixar. Então, essa, meus irmãos, é a maneira da gente poder conseguir tudo isso. Então, fazendo isso todas as noites que nós vamos ver se nós vamos precisar de reforma. Então, foi assim que consegui conhecer o que em mim precisava de reforma. Ele diz assim, né? Aquele que evoca todas as noites as suas ações que praticara durante o dia e inquirir de si mesmo o bem e o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda, olhe bem, voltando lá, ao seu anjo da guarda, que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria, né? Aí tem mais umas outros pontos aqui bem interessantes, vale muito a pena ler e analisar essa pergunta 919A, tá bom? Mais adiante aqui, meus irmãos, nós temos a pergunta 1009, que fala das penas eternas, que foi criada foi mesmo pela Igreja Católica, ela que colocou isso na cabeça do povo e tal, né? E aí Santo Agostinho responde essa pergunta dizendo assim: interrogai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai se uma condenação perpétua, motivada por algum momento de erro, não seria negação da bondade de Deus, que é, com efeito, a duração da vida, quando ainda se for de 100 anos, em face da eternidade. Eternidade, compreendei bem essa palavra? Sofrimentos, torturas sem fim, sem esperança, por causa de algumas faltas? O vosso juízo não repele semelhante ideia? Olhe bem a filosofia de Santo Agostinho para esclarecer-nos acerca disso, né? Que os antigos tenham considerado o Senhor do Universo um Deus terrível, cioso e vingativo, concebe-se. Na ignorância em que se achava, atribuíam à divindade as paixões dos homens. Este, todavia, não é o Deus dos cristãos, que classifica como virtudes primordiais o amor, a caridade, a misericórdia e o esquecimento das faltas. Então, meus irmãos, é por aí que a gente vai vendo o quanto nós precisamos desenvolver, o quanto nós precisamos conhecer dessa figura, né? O nosso tempo é muito pequeno para a gente poder desenvolver mais. Tem mais outros pontos dentro da doutrina espírita que foi trabalhado por Santo Agostinho. Essas 3 questões que nós colocamos aqui que mostra para a gente algo assim mais aprofundado, né? No Livro dos Espíritos, na conclusão,
no item 8, diz assim, é para nós concluirmos aqui. Por muito tempo, os homens se têm estraçalhado e animatizado mutuamente em nome de um Deus de paz e misericórdia, oferecendo-o a semelhantes, com semelhante sacrifício. O Espiritismo é o laço que um dia os unirá, porque lhes mostrará onde está a verdade, onde o erro. Durante muito tempo, porém, ainda haverá escribas e fariseus que o negarão, como negaram Cristo. Quereis saber sobre a influência de que espíritos estão as obras, as diversas seitas que entre si fizeram a partilha do mundo? Julgai pelas suas obras e pelos seus princípios. Jamais os bons espíritos foram instigadores do mal. Jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio e a violência. Jamais estimularam os ódios dos partidos, nem a sede de riqueza e das honras, nem a avidez dos bens da terra. Os que são bons, humanitários e benevolentes para com todos, estes os prediletos e prediletos de Jesus, porque seguem a estrada que este lhes indicou para chegar até eles, ok? Então é muito importante isso. Nós teríamos aqui, se não tivesse um pouquinho mais de tempo, nós iríamos falar sobre a conversão. Conversão é essa, meus irmãos, que nós podemos passar por elas. Se ainda não assumimos completamente o que é a doutrina espírita, nós podemos também passar por um processo de conversão, como foi a de Santo Agostinho. Eu quero agradecer a vocês a atenção, o carinho e o nosso desejo de que sempre haja muita felicidade para todos, muita saúde, muita paz, e que o nosso venerável Santo Agostinho seja o protetor das nossas causas, seja um desses que vai influenciar-nos para que nós possamos vivenciar da melhor maneira possível. Então, como Santo Agostinho, que aos 28 anos de idade despertou para a grande realidade divina, que nós também possamos passar, seja qual for a nossa idade atual. Muito obrigado, muita paz, nossos agradecimentos e que Deus possa nos fortalecer a todos, né? Marli, um grande abraço, fique com Deus, Deus nos ampare e até a próxima, se Deus quiser.